Legal, pessoal. Clóvis, boa tarde. O pessoal está dando um alô aí pelo chat e a gente vai interagindo, tá? Então, só como introdução, antes de apresentar essa ilustre figura aí que é o Paulão, vou dar boas-vindas aí para todo mundo. Então, a gente tem algumas pessoas aí como moderador desse nosso bate-papo, e quem tiver dúvidas e quiser interagir com a gente durante essa nossa conversa aqui, né? Uma conversa de mineiro para filho de mineiro, eu acho que vai ser uma prosa boa, né? Então, boa tarde aí, gente, também. Prazer estar aqui com vocês. Legal. Vamos começar daí. Fica à vontade aí. Beleza. Bom, pessoal, boa tarde. Vamos dar início aí a essa nossa prosa. E, bom, como a gente tem esse bate-papo hoje com o Paulo, né? E eu estou particularmente nesse segmento de food, aí, de tecnologia, de equipamentos há um bom tempo, né? E tive o prazer aí de 2 anos atrás começar a conviver com o Paulo. E é uma das surpresas boas que a vida coloca aí no nosso caminho, né? Então, obrigado. Você também. Bacana. E por que eu estou falando disso, Paulo? A gente vai entrar em alguns assuntos aqui que ele converge muito com as nossas experiências, com as nossas vivências, né? Não dá para a gente falar do assunto que a gente vai tocar sem falar do que a gente vivenciou como experiência, né? Principalmente você, né? Esse tema é muito voltado para aquilo que você faz no dia a dia, e por isso que eu falei que é uma surpresa boa, né? E muito do que a gente como pessoa, né? Tá ligado com aquilo que nós somos, né? Tá ligado com os nossos valores, com a nossa visão, né? Com aquilo que a gente enxerga de mundo, né? Então, você tem os seus valores, tem os seus princípios e tem aquela visão, o que você enxerga do mundo, e isso converge para suas atitudes profissionais, né? E quando eu falo que é uma surpresa boa, porque eu me identifico com muitas coisas que você faz, né? E por isso dessa sinergia, né? Que bom. Então, Paulo, a gente vai começar aqui. Eu talvez dê um tema um pouquinho antes ainda de a gente entrar nos assuntos específicos, né? A gente fala geralmente que os grandes guerreiros, né, são os vencedores de batalha, né? Mas a gente vê geralmente as vitórias desses grandes guerreiros, né? E esquece que ao longo do caminho eles têm talvez algumas derrotas, né? Que eles tornam isso como aprendizado para vencer novas batalhas, né? E eu estou falando isso porque a gente vai entrar um pouquinho, querer explorar um pouquinho da sua experiência, daquilo que você vivenciou que foi desafio para você, dentro de implantação de grandes projetos, como que você utilizou essa tecnologia para ter as suas vitórias, ter as conquistas e os bons resultados que você vem tendo, né? Depois a gente vai entrar um pouquinho nessa questão da tecnologia, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho, quando a gente fala assim de história, né? Começar de história, a gente começa lá do começo, né? Eu era pequenininho, cresci, não sei o quê, hoje eu sou isso, né? Eu queria que você começasse esse nosso bate-papo pelo meio da sua história, né, para a gente depois voltar lá no começo, caso você queira, e depois a gente volta para esse fim, que na verdade não é o fim, é a atualidade, é o que você inicia hoje, o que você pratica hoje, a sua atuação de hoje em dia, né? Então eu vou citar alguns pontos aqui de experiências com clientes que você me passou, né? Como empresas de grande porte, de alimentação coletiva, outras automobilísticas, mas sempre voltado para a área de alimentação, né? Então, a gente tem aqui a Embrare, a BBP, a JA Alimentos, a Vale do Rio Doce, né? A Fiat, a Petrobras. Me conta como que foi essa sua experiência aí com esses grandes clientes, como que é esse seu trabalho à frente dessas cozinhas. Tá. Então, você falou para eu falar do meio, né? Então, vou pegar um pouquinho do meio, que foi onde eu posso dizer que eu me formei em cozinha industrial, né? Eu entrei na VIM do Brasil, na Valorec Mannesmann, em 99, e eu entrei com um desafio para eu poder restabelecer a área de alimentação dos funcionários da usina, né? Essa usina fica no Barreiro, no bairro que chama Barreiro, lá em Belo Horizonte, e eu trabalhei lá até 2009. Então, eu aprendi muito lá, foi minha escola, né? Eu nunca tinha visto um caldeirão de cozinha industrial na minha vida, o dia que eu pisei lá a primeira vez, e foi um desafio até 2004, né? Eu trabalhando na cozinha como uma cozinha tradicional, a gente servia em média umas 7.000 refeições dia. Na época,
eu tinha um restaurante que era, a gente tinha um restaurante que era prato montado, né, self-service, e o outro ainda era bandejão, era bandeja estampada, não sei se o pessoal aí lembra disso, né, dessa bandeja. Não é tão antigo isso, né? A maioria conhece isso aí. E aí eu peguei e em 2005 eu comecei a fazer algumas pesquisas a respeito de produtividade, melhor qualidade de vida no trabalho para as pessoas e aquilo tudo. E aí eu acabei descobrindo essa parte de tecnologia na cozinha, né? E aí eu tinha a cozinha nossa lá tinha na época 13 caldeiras de 500 litros, né? E nós diminuímos para 4 e trabalhando com fornos combinados de 40 GNs, a gente tinha 4 fornos. Então, assim, você tirar 13 caldeiras, né, de uma cozinha, que a caldeira ainda era a vapor, tem muita gente aí que não vai lembrar disso, que é uma caldeira a vapor, né? É um vaso de pressão, solta muito calor dentro da cozinha, é bem complicado. Então, nós fizemos um projeto que foi, como que eu posso dizer, foi um marco, assim, na história até da minha vida, entendeu? Depois disso, eu entrei para a EG Food em 2009, né? Antes disso, desculpa, eu implantei lá o processo de cadeia fria, né? Então, além dos fornos, a gente tinha o resfriador, então a gente implantou o processo de cook chill lá. Tá? Logo depois dessa implantação, eu resolvi sair, pedi para sair, eu estava meio que estagnado e queria procurar algum motivo para eu poder continuar minha caminhada, né? E aí eu comecei a trabalhar com o Zé Carlos na época, aqui da EG Food, quando ele era da EG Food, e ele me chamou para eu vender. Vamos vender comigo e tal, aquele negócio todo. Eu falei, cara, eu nunca vendi nem um grão de arroz. Eu não sei vender. Não, você vai aprender e tal. E eu fui meio que empurrado nisso aí, porque eu falei, eu tenho que trabalhar, né? Eu estava pensando numa consultoria. Na época eu vi que a consultoria estava um pouco meio fraco. E aí eu vim trabalhar na EG Food. Graças a Deus deu tudo certo, né? Eu acho que eu peguei essa área de grandes projetos e eu sempre fui um vendedor, trabalhei em Belo Horizonte e em 2014 eu saí da EG Food, eu dei um tempo, né? E depois que eu saí da EG Food, eu fiz 2 consultorias grandes, né? Primeiro eu fiz um evento aqui em São Paulo que foi o World Skills, né? Então eu fiz todo o planejamento de produção e a gente nós servimos 12 mil pessoas, né? Paulo, antes de você contar essa experiência com o WorldSkill, eu vou pegar um gancho aqui do que você falou, né? E talvez seja aí a grande sacada e o tom dessa nossa conversa, né? Você falou que você operou cozinha, depois veio para uma área comercial, né? Sim, então talvez, onde que talvez seja a nossa ponte, nosso elo de ligação para a atuação que você tem hoje, né? Então, você era uma pessoa que trabalhava na cozinha, que vivenciou a operação de alimentação, que vivenciou uma cozinha tradicional lá no passado, né? Você começou do meio e não foi lá para o comecinho, quando você era menino pequeno, como diz lá em Minas, né? Mas lá no meio você começou essa operação de cozinha. Então, você é um cara que vivenciou a operação de cozinha, você estava lá no front, suou usando os caldeirões, implantou a tecnologia de fornos combinados, que está no Brasil há um tempo, né? Implantou cadeia fria, que é algo que hoje ainda, para algumas operações, é muito novo, mas lá atrás você já vivenciou isso daí, não só dando consultoria, mas operando, né? Então, talvez esse gancho que a gente está fazendo, e talvez seja o tom dessa nossa conversa, e valorize muito esse nosso bate-papo hoje, seja essa experiência que você teve, né? Trabalhando na cozinha, operando, produzindo alimentação ali de uma forma tradicional, teve essa vivência operando, não só vendendo equipamento ou só indicando, né? E criou uma grande experiência com isso, porque depois você foi fazer consultoria disso que você implantou lá, né? Então, como você fez essa introdução, né?
Me conta essa fase de experiência onde você foi com esse evento da WorldSkill, né? Antes de você falar da WorldSkill, eu vou comentar para o pessoal o que é esse evento, tá? Foi o maior evento que teve no IAB, né, Centro de Convenções aqui em São Paulo, para quem não conhece, né? Que é as Olimpíadas do Conhecimento, né? Um evento para 12 mil pessoas, né? Durante 10 dias, né, e com refeições ali diversas, né? Mas, Paulo, conta aí como que foi essa experiência da WorldSkill. Foi uma experiência assim, muito desafiadora, né? Porque o serviço, nós tivemos que produzir toda essa comida com 60 dias de antecedência, né? Então, nós congelamos toda essa cozinha dentro do método de congelamento rápido, de ultracongelamento, e mandamos toda essa comida para um operador logístico. Então, ela ficou guardada lá até começar o evento. Era um evento que vinha todo mundo, gente de todas as nacionalidades do mundo inteiro, né? Então, a gente tinha aí a comida kosher, por exemplo, e halal, que a gente tinha que fazer com as pessoas vigiando a gente para ver se a gente estava fazendo tudo certinho, né? Para poder servir. E nós atendemos lá, nesses dias, 4 serviços diários, né? A gente tinha o café da manhã, o almoço, o jantar e a ceia, onde a gente tinha 12 mil pessoas, né? Então, você tinha que atender todas aquelas pessoas, né? Então, o método que nós usamos foi congelar essa comida. Então, toda a comida era porcionada em buffet de self-service. A parte de salada, nós montamos as saladinhas de monoporção. E o evento foi muito bem sucedido, né? Não tivemos nenhum problema. Foi bem pontuado pelo cliente, né, o SESI. Eu trabalhei nessa implantação com o buffet Vivi Barros, aqui de São Paulo, e foi muito proveitoso, um desafio muito legal isso aí. O dia que nós acabamos, você sentia aquele dever cumprido, mas também alívio, porque nós trabalhamos demais isso aí. Então, foi bem desafiador, né? Mas foi uma experiência muito boa. E lá a gente trabalhava também com essa tecnologia, né? A gente trabalhava com caldeira normal, porque a gente não tinha uma caldeira atual, né? Igual eu trabalho hoje, graças a Deus, mas a gente trabalhou com forno combinado, com ultracongelador, né? Com as melhores marcas que tinha e deu tudo certo lá. Não, legal. Avançando um pouquinho aí nessa nossa prosa, e tem coisa aqui para a gente talvez ficar um dia inteiro falando, né? Me fala um pouquinho da sua experiência lá no meio da selva, né? Talvez de Carapicuíba, lá na usina de Jirau, em Rondônia, né? Me conta um pouquinho da grandiosidade dessa operação, né? Acho que você tinha me passado, se eu não me engano, 18 mil funcionários. Me conta um pouquinho dessa experiência lá também, de todo esse tamanho, dessa gigantesca operação, e o que a tecnologia te ajudou lá para conduzir isso daí. A usina de Jirau, ela é uma usina que tem em Rondônia, né? Um projeto muito grande. Parece, se não me engano, são 50 turbinas que eles instalaram lá no Rio Madeira. E eu fui chamado para dar uma consultoria para eles, na época que eles tinham um prestador de serviço lá, que o serviço era terceirizado de alimentação, e eles queriam mudar isso. Então, nessa mudança, eu entrei tanto para mudar o processo de produção, quanto contratar uma empresa para poder fazer esse serviço lá. E antes quando eu cheguei lá e vi a cozinha, né, era uma cozinha muito grande, uma coisa assim, sem base, o tamanho, muito grande mesmo. Eles já estavam no segundo ano na construção da usina, então os equipamentos já estavam todos detonados. Então, o pessoal estava trabalhando lá. A primeira coisa que eu falei, a gente tem que pôr tecnologia aqui, porque senão essa cozinha para qualquer dia. E aí eles me deram um orçamento, né? Eu fiz todo um projeto e a gente colocou alguns fornos combinados, diminuindo caldeira, né? Que é uma coisa que gera muito calor, e em Rondônia o calor é absurdo, né? Então conseguimos melhorar a qualidade de vida do pessoal lá. A gente produzia numa cozinha toda a comida e mandava
para 2 restaurantes, um só para servir, né? A comida chegava pronta e eles distribuíam, e o outro a gente mandava parte dos alimentos, né? Arroz, feijão, guarnição, e toda a proteína a gente fazia no local. Era na margem oposta do rio. Então, a gente tinha que atravessar o rio para chegar nessa outra cozinha. Então, imagina só, se eu esquecesse um palito de dente lá, a gente tinha que voltar tudo lá na margem do rio para pegar e levar lá para o lado de lá. Então, assim, foi um desafio muito grande, né? A gente servia também café da manhã, almoço e jantar para essas pessoas. Eles viviam lá dentro dessa usina, né? Eles viviam lá como se diz, num complexo lá que eles fizeram para o pessoal morar. E, assim, você convivia com vários tipos de pessoas, né? Tinha gente de obra, né? De construção civil, você tinha pessoal que trabalhava com barco, que atravessava de uma margem para outra. Aí depois chegou os haitianos que vieram para o Brasil, então também começaram a trabalhar lá. Então, assim, uma diversidade de gente muito grande, e fizemos um trabalho bem legal lá. Na época, eu fiz os trabalhos lá com a GR, né? A GR, eu era meio que o interventor do contrato, mas tive uma parceria com a GR muito legal lá, onde nós conseguimos finalizar o contrato, né? Numa boa. E no final eu ainda fiz o projeto para eles do restaurante final, né? Que ficou os funcionários. Eu, junto com os arquitetos deles lá, nós dimensionamos o restaurante e está lá funcionando até hoje. Hoje esse restaurante é para 700 pessoas, é só a operação da usina mesmo, mas também foi uma experiência muito grande, né? Fora isso, né, Odair, não sei se você ia falar disso, mas já vou pegar um gancho aqui. Teve também as Olimpíadas, né, que eu fiz as Olimpíadas lá em Natal. Então, nós tivemos lá na Copa do Mundo... Não, Olimpíadas não, desculpa, Copa do Mundo, misturei aqui. Então, nós tivemos a Copa do Mundo lá, eu fiz com o Buffet Olympus, que é lá de Natal. Foram 4 jogos, cada jogo 50 mil pessoas. Preparamos essa comida também com mais de 45 dias de antecedência. E essa comida a gente não tinha operador logístico, então nós tivemos que guardar no estádio mesmo, em container, né? Mas e cada dia de jogo... Aí fica fácil. O jogo de futebol, a gente só faz hot dog e serve o pessoal, né? Era fácil, meu amigo. O pessoal comprava o ingresso, né? Já era com a refeição, entendeu? Então, assim, o pessoal entrava, eles tinham tipo um almoço mesmo, né? Um self-service, e tinha uns balcões de petisco também, e vinha gente de todo mundo, e chegava lá, almoçava, e depois eu lembro que teve jogo do México, de Camarões, esses times aí. Mas a gente atendia tanto o pessoal de arquibancada, quanto de cadeira, e quanto os VIPs, né, que estavam lá como se diz, como que fala aquilo? Camarotes. Nos camarotes. Então, imagina a comida, você ia desde carne moída até lagosta. Então, é loucura, né? Mas foi também uma experiência muito boa, bem legal, que conseguimos atender também com satisfação, e o pessoal gostou muito. Não, bacana, Paulo. A gente lá no começo, né, a gente falou que ia começar pelo meio, e para a gente depois ir um pouquinho para o começo e o fim. Antes dessas experiências, Paulo, você teve alguma experiência em cozinha antes desse projeto da Mannesmann que você começou falando? Você teve alguma vivência com alimentação antes, ou essa foi sua primeira experiência, Paulo? O da Mannesmann? Antes dele, no começo da sua carreira também era... Deixa eu contar a minha história, que vocês vão começar a chorar. Eu trabalhei numa empresa canadense, né, em Belo Horizonte, que ela chamava Shella, e eu nunca tinha mexido com comida na minha vida, né? Na época eu estava fazendo um curso de turismo, e aí eu comecei a trabalhar nessa empresa. Quem for de Belo Horizonte aí vai lembrar, os restaurantes chamavam Arturos, que era de frango frito, tipo KFC hoje, né? Então, eles abriram
essa rede em Belo Horizonte, tinham 2 lojas, né? E aí eles montaram uma comissaria, que é uma cozinha central, e nessa cozinha central a gente produzia sorvete, produzia todo o tempero do frango que a gente fazia, o frango era todo preparado lá e tudo mais, e mandava para as lojas para fazer a cocção, né? Então a gente fritava esses frangos em fritadeiras de pressão, né? Aquela rápida. E foi assim, eu acho que foi primeira loja que teve no Brasil de frango frito. E o negócio cresceu e eles falavam que começaram por Belo Horizonte, porque fala que mineiro é muito desconfiado e que se desse certo lá ia dar no Brasil inteiro, né? No mundo inteiro. Quer dizer, no Brasil inteiro. Mas só que era uma junção da Shell, do Canadá, com a Coca-Cola, e aí teve um desentendimento, porque eles queriam que a comida que viesse para cá era exatamente o que vendia na Venezuela e no Canadá, e o brasileiro não estava acostumado com aquilo. A gente tinha, na época, uma salada lá, que é uma salada meio adocicada, sabe? E não estava dando muito certo, e eles não entenderam que tinha que fazer que tinha que abrasileirar aquilo ali, e até que fechou, né? Então, eu entrei lá como trainee. Então, para eu aprender a trabalhar numa cozinha, né, eu ia ser gerente de uma loja, mas antes de eu trabalhar nessa cozinha, eu tive que trabalhar em todas as áreas da empresa. Então, eu trabalhei na comissaria, limpando o chão, trabalhei em loja, pegando bandeja de quem comia, passando paninho, igual no McDonald's, né? Limpadeira, lavava cozinha e tudo mais. E isso aí que me deu vontade de pôr tecnologia de cozinha. Porque, cara, uma vez eu peguei uma sala de fritadeira para eu limpar, que eu lembro que eu cheguei na minha casa e falei para minha mãe, não volto lá nunca mais. Minha mãe falou assim, não, você vai voltar porque você tem que ir, né? E eu fui. Então, assim, essa foi a minha primeira experiência, né? E logo depois de tudo isso, né, que eu te falei, dessas experiências grandes, eu vim para a Engefood, voltei para a Engefood. Não, aí primeiro eu comecei a fazer a BBP, né, que você falou da BBP lá no início. Então, a BBP é uma empresa, é o condomínio logístico, onde eu trabalhei como consultor deles durante 1 ano, né, fiz um projeto piloto de implantação de cadeia fria. Cadeia fria, para quem quiser entender mais, se não souber, é cook chill, né? E fiz um projeto piloto, o projeto foi muito bem recebido por eles, e graças a Deus hoje a gente está lá fazendo a instalação dos resfriadores grandes que chegaram, né? Então a gente agora, nós acabamos de fazer, eu fiz essa implantação do projeto piloto BBP e já vim para a Engefood, e agora nós fizemos a venda do projeto total e a gente já está na instalação. Então legal. O próximo passo agora é eu ir com a minha equipe para lá para a gente poder implantar o processo todo, que são mais de 6.000 refeições por dia. Não, legal. Então, antes a gente está agora montando a cozinha. Antes de falar desses projetos atuais aí, né, e dando o tom dessa nossa prosa, né, então a gente falou do meio, falou do início, né, e vamos falar agora da atualidade, né. Então hoje você tem uma posição de operações dentro da Engefood, que cuida dessa parte de implantação dos projetos que são vendidos, né? Hoje está à frente da Uniamo também, que é uma empresa do grupo que surgiu como produção de alimentos também, né? Então, eu vou compartilhar uma tela aqui com você, que eu tenho aqui uma apresentação lá da Uniamo, que o pessoal me mandou, né? E eu queria que você me comentasse dessa questão da central de produção. Então, a gente falou de toda a experiência que você teve, do início, o que você vivenciou, implantou, e hoje você está à frente disso, ajudando a implantar esses projetos, né? Apoiando os arquitetos do mercado, com fluxo operacional, tudo, né? Então, eu vou compartilhar essa tela. Eu queria que você comentasse em cima desse projeto da nossa cozinha industrial hoje, né? Que você ajudou a desenvolver todo esse projeto. E aí eu queria que você fizesse os comentários em cima dele. Deixa eu só compartilhar essa tela aqui, só um minutinho. Tá me vendo aí? Tá vendo a tela? Tô vendo, ok. Não, legal. Bom, então, para quem...
Apresenta aí. Não, pode apresentar. Apresenta aí para o pessoal esse projeto. Esse projeto não, essa cozinha da Uniamo hoje, né? Essa cozinha nossa é uma cozinha que hoje já ela está em produção, né? Está trabalhando, né? Ela é uma cozinha de produção em cadeia fria de congelados, né? Então, a gente produz marmitinhas, né, para o mercado, monoporções e também bags. Bag é um pacote de comida de 1 até 2 quilos que a gente produz para finalização no ponto de venda, né? Então, a gente tem os clientes que compram e aí o cliente ele pode finalizar para vender num buffet, num self-service, né? Ele pode vender a marmitinha congelada no supermercado, ou ele pode finalizar essa marmitinha para a pessoa pegar lá no supermercado na hora. Tem toda a parte também de monoporções, que a gente trabalha para venda com clientes da linha Fit. E agora a gente nós já desenvolvemos, né, uma linha vegana. Então, a gente está aí com a linha vegana agora e está sendo um projeto assim, muito promissor, né? Entramos agora nessa pandemia, então a gente teve uma redução. Usar uma tecnologia, você consegue ter ganhos, né? Primeiro, ganho de espaço, né? Você pega uma cozinha dessa... Eu vou colocar um marcador aqui, Paulo, aí você vai me falando a posição que você quer, e aí eu vou marcando aqui, e aí você pode começar lá do açougue. Não, pode começar da área de higienização, tá? Então, você pega os metros quadrados que ela produz 1.800 quilos por dia de comida, tá? Aí você me fala, poxa, mas qual que é a relação dessa cozinha para uma cozinha normal, né? Então, uma cozinha normal, para eu produzir essa quantidade de comida, né, eu teria que ter aí, mais ou menos, que seria em torno de 3.000 refeições. Eu teria... O Daí está falando que travou, caiu, não sei se o pessoal está me vendo. Eu estou te ouvindo bem. O pessoal está falando, ó, travou, caiu e tal. Mas então, vamos lá. Então, imagina, você precisa imaginar uma cozinha... menos uns 1.000 metros quadrados para fazer isso. Então, eu já estou ganhando em espaço. Não quer dizer, se eu estou num local onde o aluguel é caro, ou então o investimento, né, na obra seria caro, eu já estou ganhando nisso aí, né? Legal. Quando a gente fala, por exemplo, de uma área de higienização, né, igual você está... E não temos nenhuma intervenção, como se diz, não lava nada manualmente, né? Os ganhos que a gente está com a cozinha há 1 ano e meio, né? E todos os utensílios nossos que a gente usa nos fornos e nos resfriadores, que são as GNs, né, que todo mundo conhece, e os acessórios dos fornos. Melhorou? Então, toda essa tecnologia que a gente usa, né, eu consigo, como que eu posso dizer, trabalhar com uma pessoa só nesse local, né? E esses utensílios meus, né, que a gente tem dentro da cozinha hoje, com 1 ano e meio, eles parecem que são novos. Você entra numa cozinha normal, os utensílios estão todos desgastados, o teflon, tortos, né, e tudo mais. Então, usar uma máquina de lavar, aí o pessoal fala, é muito caro. Mas e a pessoa que está lá lavando, e o mal que ela fica dentro daquele lugar confinado, calor e tudo mais. Então, isso lá, a hora que eu estava lá limpando as cadeiras lá, eu lembro disso aí. Então, eu falo, tem que ter uma máquina de lavar sim, porque a gente reduz o passivo nosso trabalhista e a gente vai ter uma tranquilidade para poder fazer esse trabalho bem feito, né? E sem contar que a gente higieniza todos os utensílios nossos com água quente, né? E com pressão e tudo mais. Então, a gente tem a certeza que aquilo ali está bem lavado e esterilizado. Não, legal. Indo lá para o lado... O bom que você começou
da parte de higienização, né? Que aqui a gente fala de segurança alimentar, tudo, né? Então, acho que a gente segue com essa questão da higienização com alta temperatura, né? Acima de 65 graus, né? Que aí você já acaba eliminando toda a proliferação de bactéria que teria nesses insumos, né? Isso aí já garante um alimento com total qualidade aí, né? É isso aí. Não, bacana. Então, a gente tem na área do açougue, parte do nosso insumo do açougue, ele já chega processado, né? Mas a maioria vem congelado. Então, ele chega congelado e o que eu tenho que fazer? Normalmente, né, nas cozinhas, a gente vê que o pessoal, às vezes, não consegue colocar numa câmara de gelo e esperar 3 dias para descongelar, né? Então, o pessoal pega e começa a colocar debaixo d'água, deixa dentro do açougue de um dia para o outro, fora de temperatura e tudo mais. Então, não é um descongelamento correto. E a nossa carne, ela chega e a gente coloca dentro do resfriador, rápido, né? E consegue descongelar ela em 2h30, 3 horas, sem ter oxidação nem nada. Faz o pré-preparo, já monta os carros no açougue, nada é montado na área de cocção, a gente não tem aquele processo onde as pessoas levam umas caixas de carne para dentro da cocção da cozinha e começam a montar carro lá. Não, a gente monta dentro do açougue, com segurança, e sai com os carrinhos e entra dentro da área de cocção, né? Então, a gente pode usar na área de cocção os fornos, caldeiras e tudo mais. Mas voltando ali para essa área do açougue, a gente tem uma câmara onde a gente faz o pré-preparo e tempera e guarda tudo nessa câmara para depois montar os carros. E na frente a gente tem uma área de FLV, que a gente faz o corte, né, os cortes dos alimentos. Então, cenoura em cubo, cenoura em rodela e tudo mais, dependendo do preço do prato que a gente vai fazer. Tudo isso também é feito com equipamento com tecnologia. Então, por exemplo, a gente chega aí, consegue com equipamento cortar de 150 a 200 quilos de legume por hora. Temos todos os jogos de lâmina, temos uma despolpadora aí também para poder fazer molho de tomate, aquele negócio todo. Então, tudo é com tecnologia. Então, a gente trabalha também nessa área do açougue, aí a gente trabalha também no pré-preparo. A gente utiliza uma pessoa que está, por exemplo, na montagem, né, dos pratos, e ela também faz esse trabalho. Também programamos uma confeitaria, mas essa confeitaria a gente usa muito pouco hoje, tem que ser sincero, a gente não usa muito, né? Então, a gente está fazendo alguns doces aí, principalmente veganos, que nós vimos que no mercado tem uma boa aceitação. Logo saindo dessa área de confeitaria, a gente entra, então, para a área de cocção. E aí é que é onde, como se diz, o bicho pega, né? Então, por exemplo, eu tenho uma caldeira aí que ela é uma caldeira com braço oscilante, né? Então, ela faz aquele trabalho daquele cozinheiro que fica na cozinha com o remando lá o arroz e o feijão e a sopa. O braço dela é oscilante, então ela já faz aquilo ali sem ter intervenção nenhuma do cozinheiro. Então, esse cozinheiro, ele está fazendo, por exemplo, um prato, uma sopa ali, e ele tem do lado um Vario Cook Center, que é um equipamento que ele grelha, que ele cozinha, que ele faz arroz, que ele faz feijão, que ele faz panqueca, que ele faz o que você quiser. É uma tecnologia maravilhosa que nós temos hoje, né? E Paulo, a gente... Eu vejo hoje você falando desse equipamento, né? E eu lembro que a primeira vez que a gente conversou sobre esse equipamento, você era muito descrente desse equipamento, né? E geralmente acontece isso com o pessoal que não conhece muito de tecnologia. Você mesmo conhecendo tecnologia, você era descrente desse equipamento, né? Hoje você indica ele em vários projetos, ajuda a fazer a implantação, né? E tem ganhos assim absurdos na operação usando essa tecnologia disponível hoje, né? Esse equipamento, para mim, hoje, ele para mim é melhor que forno combinado. Falar a verdade. Eu me surpreendi com ele, né? Eu fiz uma implantação na Vale lá em São Luís do Maranhão e também na Vale de Vitória. O equipamento é muito rápido, cara. Então, assim, te dá como que eu posso dizer, um resultado, né? Uma coisa. Por exemplo, eu faço arroz no forno em 40 minutos, né? No Vario Cook Center eu faço em 20. Então, me dá uma potência grande, né?
o equipamento bascula, né? Ele é todo automático. Aí eu consigo fritar também. A cozinha não frita, mas tudo bem, então não usa para fritura. Mas se você quiser usar para fritura, você usa um acessório nele que ele consegue fritar. Então você usa ele como uma fritadeira. Então, assim, é uma coisa fantástica, tá? Eu adoro esse equipamento hoje em dia. Né? Não é, como que eu posso dizer, que eu posso falar que a IG Food hoje é a empresa que mais vende o Vari Cook Center no Brasil, né? Nós estamos aí vendendo o Vari Cook Center muito e todos os clientes estão gostando muito dele, né? E depois a gente tem os 2 fornos combinados, que a gente faz toda a parte também de legume, grelhado e tudo mais. Saindo desses fornos, a gente entra dentro do resfriador, que é esse grande aí, que é o último da direita, onde a gente faz o resfriamento do alimento. Então, ele já sai desses equipamentos de cocção e entra no resfriador. Então, detalhe, esse resfriador nosso, ele resfria, ele congela, ele faz cocção em baixa temperatura, ele pasteuriza, ele fermenta e ele descongela, num equipamento só. Então, imagina o que é isso, né? Então, a gente usa essa tecnologia, que é a melhor tecnologia que tem no mundo, né? Os nossos produtos não têm gelo, não tem cristais grandes de gelo, então eles descongelam mais rápido e não perdem as características organolépticas dos alimentos, né? Que é cor, sabor, textura e tudo mais. Então a gente mantém isso aí e a gente tem um produto que ele o nível dele é bem superior aos que os demais concorrentes que a gente tem no mercado que não usam essa tecnologia, né? Então, a gente preserva isso aí também. Então, nesse equipamento eu faço o resfriamento, a gente faz o resfriamento nele, e depois a gente entra para a área de porcionamento. Então, a gente porciona tudo frio. Então, o que eu ganho com isso? Por exemplo, se eu não tivesse um resfriador e eu estivesse fazendo um lagarto, por exemplo, eu tivesse que fatiar ele, só levando para o lado da operação, eu ia ter que esperar esse lagarto esfriar um pouco, então eu ia perder toda a umidade dele, né? Eu ia, como se diz, ele ia oxidar, né? Não ia ficar com qualidade boa. E na hora que eu fosse cortar ele, que eu fosse cortar esse lagarto, ele ia quebrar todinho. Então, eu ia ter uma perda de processo muito grande. Eu tiro esse lagarto do forno, entro com ele no resfriador em qualquer temperatura, que é só esse resfriador que eu posso fazer isso, os outros eu tenho que esperar chegar a 65 graus. Ele mantém essa umidade, ele resfria, e quando ele chega abaixo de 10 graus, a pessoa que está operando pode ir lá tirar e fatiar bonitinho, né? Não vai ter perda nenhuma, porque a carne ela já está resfriada, então toda a gordura dela ali já está coagulada ali, então a pessoa começa a fatiar, então saem os bifes perfeitos, e logo depois a gente entra na área de invase. Então a gente tem 3 tipos de invase. As monoporções, as marmitas e os bags, tá? E aí a gente pega esse bag, né, e essas marmitas logo depois, coloca nos resfriadores que tem dentro da área de porcionamento, que eles são para congelar, e a gente leva essa temperatura a menos 18 e logo depois a gente coloca na parte de baixo da cozinha, que são nossas câmaras, né? Então, assim, todo o processo é rastreado, né? A gente tem uma garantia de qualidade desse produto muito grande. Hoje eu estava com um cliente aqui mais cedo, e aí eu peguei a gente, né, faz isso, todo mundo faz, eu peguei uma marmita de um concorrente nosso e descongelei ela, até para eu ver o que tinha ali dentro, que eu não conseguia nem enxergar de tanto gelo que tinha. E aí mostrei para o cara, ele falou, acredito que essa empresa está fazendo isso aí com o nome que ela tem, né? Mas é porque está usando um produto que não tem qualidade, um processo sem qualidade, né? O produto dele eu não vou questionar, pode ter até qualidade, mas o processo de congelamento dele não é feito da maneira correta. Né? Não, legal. Paulo, o pessoal perguntou aqui onde que fica essa estrutura, né? Parece que não existe algo parecido aqui perto da gente, né? Então, o pessoal perguntou onde fica essa estrutura, né? E aí você falou bastante, além do processo, falou da qualidade desse alimento, né? Então já vou avisar o pessoal, usar esse gancho aqui. Amanhã a gente vai fazer um evento
dentro dessa cozinha, tá? Esse evento vai ser para falar de produto, da qualidade dos produtos e da diversidade de produtos que esse projeto que você ajudou a implantar e hoje está à frente, né? Então, amanhã a gente vai ter chefe de cozinha, nutricionista, falando de toda a qualidade e rastreabilidade dos alimentos que são produzidos nessa cozinha. Já deixo o convite para o pessoal que está acompanhando a gente, acompanhar lá no Facebook, vai ser nesse mesmo horário, vocês podem acompanhar lá, né? Mas conta, pessoal, Paulo, onde fica essa maravilha de cozinha aí? Essa cozinha fica em São Caetano do Sul, né? Aqui na sede da NG Food. Ela já tem 1 ano e meio, né? Igual eu falei, a gente está aqui já há 1 ano e meio trabalhando com ela. Eu assumi essa área de operações, eu já era da área de operações da NG Food, mas assumi a área de operações da Uniamo agora no início do ano. Não, foi em dezembro, eu acho. E agora a gente já está construindo a segunda cozinha, que eu não vou contar muito dela aqui. Ela se a gente for pensar, ela é 3 vezes essa aí, né? Essa aí tem 1.000 metros quadrados. É o projeto mais lindo que eu já fiz na minha vida. Estou muito feliz de estar dentro dele. Eu nunca vi uma cozinha com essa tecnologia que a gente está montando. Vai ser uma cozinha... Eu posso falar para vocês assim, eu conheço cozinha em tudo quanto é lugar do Brasil. Eu posso falar para vocês, sem muita pretensão, que essa cozinha é a cozinha mais top do Brasil. E da América do Sul, se não for demais. Tá? E a gente vai começar a trabalhar com ela em setembro, né? A ideia. A gente já está em fase final de obra. E ela fica também em São Caetano do Sul. Então, nós vamos ter agora 2 cozinhas em São Caetano do Sul, né? E a gente está aí para poder trabalhar tanto nessa área de alimentos. Estou vendo muita gente perguntando ali se a gente produz para terceirizar e tudo mais. A gente faz qualquer coisa, né? A gente tem um portfólio nosso com as nossas receitas, mas a gente tem, dependendo do volume, a gente padroniza a receita também. Então, assim, a gente espera que essa cozinha seja também uma cozinha que vai atender o mercado, que hoje está muito restrito, principalmente a essa parte de self-service, né, que a gente está vendo, por exemplo, na minha cidade, Belo Horizonte, liberaram os restaurantes, mas self-service é proibido. Então, a gente está vindo aí com esse novo normal aí para ver o que vai acontecer, né? Então, a gente está se preparando, né? A empresa não parou de investir por causa da pandemia, a gente está, como se diz, no trilho e avante, né? E o que eu espero aí é que dê tudo certo. E voltando para o lado, assim, saindo um pouco de operação, essas cozinhas, elas estão ajudando a gente muito em fazer outras cozinhas para outros clientes, né? Então, eu vou tocar nesse assunto aqui, Paulo, porque assim, fora toda essa nossa prosa que a gente teve, de toda a experiência que você teve, né, em toda a sua carreira que te deixa à frente dessas operações hoje, tanto com a implantação dessas cozinhas, né, com a operação dessa alimentação, da implantação, e hoje você tem uma parte do seu trabalho que é apoiar os arquitetos, os engenheiros que montam essas cozinhas, né, com a questão do fluxo, com a questão do dimensionamento de tamanho de equipamentos mais adequados, né? Me conta como que é esse trabalho também, porque você é um cara multifunção, né? Você cozinha, lidera a equipe de implantação, de chefes de cozinha, e também tem esse apoio que você dá junto com a sua equipe também, né? Que tem o Átila que trabalha contigo, né? Como que esse trabalho, o que você pode ajudar, porque geralmente a gente, quando pega os arquitetos, quando a gente trabalha em grandes projetos, geralmente os arquitetos conhecem muito bem desses projetos, né? E você ajuda na definição desse fluxo, né? Me conta como é isso daí, e às vezes para restaurantes menores, a gente às vezes pega o arquiteto que é contratado, ele é muito, nas operações pequenas, muito dedicado à ambientação, à decoração do salão, e o pessoal esquece um pouquinho da cozinha, né? Como que você e o Átila aí nesse trabalho podem apoiar esses arquitetos, engenheiros, o pessoal que desenvolve esses projetos Brasil afora aí?
Ah, tá. Sempre a gente tem uma parceria grande com os arquitetos, né? Eu ia até falar isso, foi bom essa introdução sua. Então, a gente tem vários arquitetos no Brasil que a gente trabalha com eles e a gente ajuda eles nesse projeto, mas né, nessa parte de definição de equipamentos, de produção, quanto que vai dar para produzir, quanto que ele quer chegar de produção e tudo mais. Então, a gente está sempre junto com eles, né? A gente tem também os clientes menores, que às vezes eles, por exemplo, pegam um arquiteto, que o arquiteto é um cara que faz casa, não faz restaurante, então o cara tem muita dúvida. Então, a gente ajuda a viabilizar aquilo ali, né? E tem os clientes maiores, como o supermercado, que eles têm os próprios arquitetos deles. Então, às vezes o arquiteto ele não tem essa experiência de fluxo de cozinha, de quanto que aquilo ele vai conseguir produzir e tudo mais. Então, a gente ajuda nisso aí e logo depois a gente trabalha também com a implantação, né, que nós falamos. Que é isso? O que é a implantação? A implantação, o cliente ele pode vir para a nossa cozinha para poder trabalhar com a gente e aprender esse processo. A gente já está com o projeto dele acelerado e tal, a gente traz essa pessoa para a nossa cozinha e ela começa a trabalhar, por exemplo, pode vir a nutricionista, trabalhar com a nossa nutricionista para ela aprender a parte do planejamento de produção e tudo legal. mais. Você pode... Paulo, você tocou nesse ponto agora e surgiu uma pergunta aqui da Lilian Pena, né? Por que a gente não apoia os nutricionistas também que trabalham com projetos, né? Então, eu comentei do apoio com os arquitetos, né? Mas a gente tem esse apoio também para as nutricionistas, né? Vocês fazem isso daí, né? E hoje, né, algumas nutricionistas, antes de desenvolver o projeto, vêm vivenciar essa operação aqui, entender desse fluxo de planejamento todo com o pessoal, né? E se ela tiver interesse em vir participar, trabalhar um dia com a gente, pode marcar, né? O Odair vai deixar depois aí os contatos nossos. Então, assim, a gente não é só arquiteto. Eu estou falando de arquiteto porque quem constrói essas cozinhas e tudo é o engenheiro e o arquiteto, né? Mas qualquer nutricionista, eu tenho um projeto que eu estou com ele aqui, queria entender um pouco melhor se isso aqui vai dar certo ou não, a gente está disponível para poder ajudar e atender a todo mundo que precisa, né? A IngeFood, ela não tem muito preferência, não, ela está disposta a poder ajudar todo mundo. Não, legal. Como eu estava falando desse pessoal, então eu e o Átila, a gente apoia todos nesses fluxos e dimensionamento de equipamentos, aí os blocos em CAD dos equipamentos, a gente tem tudo, então a gente também consegue enviar para colocar nos projetos, né? A gente vai na obra conferir plantas de ponto, né? Os pontos de instalação dos equipamentos estão corretos, né? Na finalização do restaurante ou da cozinha, a gente também está lá para ver a obra, se ficou tudo certinho e tudo mais. Então, assim, a gente apoia todo mundo. Eu falo que hoje a gente é um braço, né? A IngeFood tem vários braços, né? Que pode atender várias pessoas, tanto em produção, em projeto, em venda somente de equipamento, é o que a gente faz. E a gente também hoje em dia tem uma equipe, porque assim, muitas pessoas reclamam, eu vou fazer um projeto de uma cozinha e tal, e eu não tenho, como que essas pessoas vão usar isso aqui, né? O pessoal meu só sabe usar fogão, ninguém aqui sabe usar isso e tal. Então, a gente tem uma equipe que vai para esse cliente e a gente faz um processo que chama implantação. Não é treinamento. Treinamento de equipamento, você comprou equipamento, deu 3 dias de treinamento, é uma coisa. Implantação é a gente implantar um processo de produção novo na sua cozinha, onde você consegue trabalhar com tecnologia voltada para redução de custos, entendeu? E maior qualidade do alimento. Então, essa é a parceria nossa que a gente tem hoje, né? Que a gente está disponível para qualquer pessoa que quiser ter esse benefício. E eu fico muito feliz de ter participado aqui com o Odair. Eu acho que, não sei, nosso tempo está acabando aí, né, Odair? Eu ia pedir para você fazer os seus comentários finais, né? A gente está com bastante, o pessoal está interagindo bem aqui, então a gente tem chefe de cozinha, nutricionista, tem os arquitetos que estão participando com a gente, né? Eu queria te agradecer aí por essa nossa prosa, né?
Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse pessoal que está fazendo pergunta, eu consigo responder eles depois? Você quer responder agora? Se você quiser responder agora, eu estou disponível. Não, essas perguntas vão ficar todas registradas para a gente, tá? Provavelmente depois o nosso pessoal do marketing manda um agradecimento aí para o pessoal, vai ter os nossos e-mails aí e o pessoal pode entrar em contato com a gente para tirar qualquer dúvida, qualquer apoio. O pessoal que tá moderando aí esse nosso bate-papo já passou nossos contatos aí e a gente vai ficar à disposição, né? Então, queria aí que você fizesse essas considerações finais, né? Acho que a gente podia terminar depois da conversa com um cafezinho bem doce e um pão de queijo, né? Mas eu queria te agradecer aí por esse bate-papo, por dividir um pouquinho dessa experiência, né? Um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua vivência, um pouquinho dos últimos projetos, né? E queria que você desse as considerações finais aí para o pessoal. Eu queria agradecer, né, de poder estar aqui, né, nessa live, nesse webinar com você. Agradecer também o pessoal aí que está participando, né, deixar bem claro que a gente está aqui para atender todo mundo e a gente tem muito serviço, graças a Deus, a gente está trabalhando com muito projeto, muita coisa, mas assim, tendo tempo de atender todo mundo e essa cozinha nova, ela vai ficar pronta, né, daqui a um tempo e a gente vai começar a produzir lá e se tiver algum professor aí, ou algum arquiteto, ou algum nutricionista, ou até mesmo o pessoal de cozinha aí, né, que eu prezo muito por esse pessoal, quiser conhecer, a gente está à disposição para poder fazer uma visita e mostrar, né, todo esse processo. E eu acho que isso daí é a cozinha do futuro. Tem aquele, né, o logo nosso que a Carol coloca aí no marketing direto, que é a cozinha do futuro, e é a cozinha do futuro, tem coisas lá que são inéditas no Brasil, e a gente vai trazer com bastante vontade de mostrar para todo mundo, de fazer aquela cozinha lá ser uma cozinha de grande produção e que os clientes fiquem felizes com aquilo lá que a gente vai mostrar. Não, tá bom? Beleza, Paulo. Obrigadão pelo tempo aí, e avisar o pessoal, né, que já tem acompanhado a gente. Toda quarta-feira a gente tem esses webinars tentando trazer um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais da nossa vivência e experiência, né? Então a gente tem toda quarta-feira nossos webinars, vários convidados, né? Como a gente teve o Paulo hoje. Na quinta-feira a gente geralmente tem as lives aí nas redes sociais, mostrando um pouquinho da operação da cozinha. Então, agradeço mais uma vez todo mundo pela participação e ficamos disponíveis para vocês aí, para tirar as dúvidas. E não percam amanhã, não percam amanhã a live que vai ter dentro da cozinha, que vai ser bem legal, tá? Live, webinar, sei lá, mas não perde não, que vocês vão gostar bastante. Lá vai ser ao vivo e vai ter a chefe Adriana lá, e a Fabiana, que é a nossa nutricionista, o pessoal do nosso time aí, e vai ser bem legal. Quem tiver quem quiser ver isso ao vivo, participa amanhã, que vai ser muito bom. Obrigado por tudo. Não, legal. A live aí, só passando pessoal, vai ser também às 16 horas, tá? Então, nesse horário que a gente começou o webinar, já podem acompanhar a gente lá no Facebook, que vai ter um cheirinho de comida boa lá.